Olá, amada igreja, graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto de Oliveira e Silva e estou aqui novamente para poder compartilhar da palavra do Senhor com você. Nós estamos começando uma semana muito importante para nós cristãos, a semana da Páscoa. E é um tempo especial para nós, né? É um tempo onde nós vamos lembrar do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É também um tempo onde nós vamos lembrar que Jesus foi pregado na cruz do Calvário, mas também vamos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e Ele ressuscitou ao terceiro dia. É um tempo de reflexão, um tempo onde eu convido você e a sua família, você e a sua casa a estarem orando, estando em comunhão, meditando na palavra do Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Acompanhem comigo a leitura deste texto. E saindo, foi como estava acostumado para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus Cristo deixou o cenáculo e com os discípulos dirigiu-se ao jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Este era o lugar onde Jesus costumava se retirar quando estava em Jerusalém. Mas por que um jardim? A história humana começa em um jardim. Se você for ler em Gênesis, capítulo 2, versículo 7 em diante, você vai perceber isso. Também foi num jardim que começou a história do pecado humano. Para os remidos do Senhor, a história chegará ao fim em uma cidade semelhante a um jardim, onde não haverá pecado. Mas entre o jardim onde o homem falhou e pecou, e o jardim onde Deus reinará eternamente com a sua igreja, encontra-se o jardim do Getsemane. Jardim onde Jesus aceitou a vontade do Pai, onde Jesus aceitou o cálice das mãos do Pai. De acordo com o Evangelho de João, quando Jesus foi para o jardim, ele atravessou o ribeiro de Cidrom. E nós sabemos que Jesus deixou 8 dos seus discípulos em alguma parte daquele jardim e levou consigo Pedro, Tiago e João para orar num lugar mais retirado. E segundo a palavra, essa foi a terceira vez que compartilhou uma ocasião especial com esses 3 discípulos. Na verdade, irmãos, todas as vezes que nós nos retiramos para orar, aquela ocasião se torna em uma ocasião especial. A primeira foi quando ressuscitou a filha de Jairo. A segunda foi quando transfigurado diante deles. E tais fatos, na verdade, contêm uma mensagem importante. E agora ele se encontra no jardim do Getsemane.
quando nós olhamos, não é, para essas ocasiões, elas tiveram uma relação com a morte. Na casa de Jairo, Jesus provou ser vitorioso sobre a morte. No Monte da Transfiguração, foi glorificado por meio da morte. E mais à frente, Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus é o Filho de Deus e sabia muito bem que seria ressuscitado dentre os mortos. No entanto, sua alma encheu-se de agonia ao perceber, ao antever que já estava próximo à cruz do Calvário. Nessas horas e nas horas subsequentes, seria humilhado, insultado. Jesus sofreria vergonha e dor na cruz. Mais do que isso, ele seria feito pecado por nós, sendo ainda separado do Pai. E Jesus chamou essa experiência de beber do cálice. Quantos de nós ainda continuamos agindo como muitos daquela época? E até mesmo os discípulos, que queriam somente as bênçãos. Mas quantos de nós queremos beber do cálice? Quantos de nós estamos preparados para beber do cálice? Os discípulos dormiram. Jesus, eu não tenho dúvida que seria muito importante para Jesus como homem, não como Deus, porque ele estava sabendo de todas as coisas e ele suportou e suportaria todas as coisas, mas seria muito importante para Jesus receber o apoio dos discípulos naquele momento. Apoio principalmente em oração ao enfrentar o Calvário. Nós, como igreja hoje, podemos nos colocar em oração para não cairmos em tentação, para vencermos no dia mau, para que possamos nos fortalecer na pessoa de Jesus Cristo. Prepara o teu espírito, prepara a tua alma, porque Jesus Cristo voltará. Ele quer contar contigo, Ele quer contar com a tua vida de oração. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, te agradecemos porque o Senhor é quem nos leva para uma vida de oração. Leva-nos mesmo, Senhor, da mesma forma como o Senhor levou Pedro, Tiago, João e tantas outras pessoas, ó Pai, a orar e se colocar na tua presença. Ó Deus, que a tua igreja desperte e não venha dormir nesses dias onde a oração é um tempo total de entrega e de comunhão contigo. É a nossa principal arma que a igreja desperte para essa vida que o Senhor requer de nós. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo e encontra em nós, Senhor, condições, Senhor Jesus querido, para que possamos nos estar, Senhor Deus, agindo como igreja que venceu através do teu amor lá na cruz do Calvário. A tua igreja é mais que vencedora, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos agora, aonde quer que eles estejam, e que nesta semana nós possamos, Senhor, sermos revestidos do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.